A vítima, ao chegar para abrir o portão da clínica de estética de sua esposa, foi surpreendida por indivíduos mascarados e atingida por disparos de arma de fogo. Apesar da gravidade da ação, conseguiu sobreviver ao atentado. Certo, doutor Davi, o senhor é delegado de polícia lotado onde atualmente? Atualmente eu estou na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Flora, mas eu trabalhei na divisão de homicídios por 5 anos e meio. Certo, doutor. O senhor se compromete a dizer a verdade daquilo que o senhor souber e lhe for perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho? Sim. Sim. Passo a palavra ao promotor, doutor Márcio. Bom dia a todos e todas. Bom dia, doutor Davi. Doutor Davi, o senhor se recorda de ter atuado nesse inquérito policial que apurou uma tentativa de homicídio, né, contra Jamilson Ferreira Carreira, né? E eu vi aqui que foram vários indiciados, né? O senhor se recorda de ter atuado nesse caso? Sim, sim. Certo? Me recordo, sim. O senhor pode fazer um resumo aí da investigação para os julgados aí? Essa vítima estava chegando na casa dele à noite, umas 9 horas da noite, quando foi surpreendido por 2 rapazes que saíram da esquina e efetuaram vários disparos contra ele. Ele conseguiu correr. Ele é, graças a Deus está vivo, né? Ele é policial militar, não sei se da ativa, não sei se ele estava na ativa na época. E ele conseguiu correr, quando estava abrindo o portão, ouviu os disparos, conseguiu se salvar. E as investigações a gente iniciou, não conseguimos câmeras à época lá na região, mas como eu trabalhava na delegacia específica de homicídio só contra agente público, então nosso maior público investigado é a facção Comando Vermelho, que aqui atua aqui na região, nessa região aqui, Belém, região metropolitana, mais forte. E as investigações caminharam para uma retaliação dessa facção em razão de um homicídio que teve meses antes. Teve um homicídio de uma moça chamada Yasmin. Ela foi morta, foi encontrada em um local de mata lá. Eu até fui para esse local de crime, eu que estava no plantão nesse dia. E a Yasmin foi morta. E as investigações apontaram que a Yasmin foi morta por integrantes da facção. E ela também era faccionada. Só que para um homicídio acontecer, para um faccionado cometer um homicídio, ele tem que ter autorização dos chefes da cúpula lá. Se ele cometer um ato isolado desse, ele recebe uma espécie de... ele tem que fazer alguma coisa para não ser morto. Ele recebe uma espécie de sanção dos próprios faccionados. E o pessoal que estava envolvido na morte da Yasmin recebeu essa sanção. Tinha que matar algum agente de segurança pública. E não importa quem, eles vão pela facilidade. Eles tentaram matar o Jamilson, acho que não lembro se em fevereiro ou março, não conseguiram. Pouco tempo depois, uns meses depois, conseguiram matar, dias depois eu acho, conseguiram matar um guarda municipal no mesmo bairro, Alquizamor. E essa investigação ficou com um colega que trabalha na mesma delegacia que eu. E a gente chegou praticamente nos mesmos nomes. Como eles não conseguiram matar o PM, eles conseguiram matar o guarda, uns 20, 30 dias depois. Então a investigação foi caminhando, de forma que a gente foi chegando nos nomes das pessoas dessa facção criminosa que atuavam naquele bairro da Guanabara. Eu fui prender acho que Caio, lá em Balneário Camboriú, eu que tive que ir, consegui efetuar a prisão dele lá. E assim, várias outras prisões. Eu investiguei essa facção os últimos 5 anos e meio. Então, eu sei como eles pensam, como eles funcionam. E a gente conseguiu prender um deles, se eu não me engano, o Alanzinho. E o Alanzinho, em seu depoimento, em seu interrogatório, disse claramente quem eram que estavam os envolvidos, tanto na tentativa do Jamilson, como no homicídio consumado contra o Alquizamor. E vários deles já estão presos, alguns já estão mortos, eu não sei, são tantas investigações que vai fugindo da memória, sabe?
Mas Certo. se eu tenho alguma dúvida específica... Certo, mas a participação do Iago, qual era a participação do Iago nessa Bom, tentativa? o Iago foi apontado pelas testemunhas como um dos executores, um dos que estavam lá e dispararam contra a vítima. O Iago e outro lá, eu não lembro o nome agora, mas eram dois. E eles se valem daquela região de mata ali do Tinga. Inclusive, pouco tempo depois da morte do Alquizamor, no Alquizamor, no outro dia, a gente achou tipo um clarão na mata lá onde eles ficam, tinha comida, tinha essas coisas, mas isso foi para outro inquérito. Ele foi apontado pelas testemunhas aí no nosso inquérito como sendo um dos autores. Certo. Mas teve testemunho ocular desse crime? Teve testemunha, teve a própria vítima que ficou viva, né? Mas era à noite, então não tem essa iluminação toda não. É o seguinte, esse rapaz que eu fui prender lá em Santa Catarina, o Caio, ele era quem comandava ali aquela área, dali da Guanabara. E a namorada dele tinha uma casa praticamente em frente à casa dessa vítima. Então, eles ficavam na casa da namorada do Caio, monitorando a vítima. Quando a vítima entrou, que estava abrindo a porta, eles deram o aval, corre e atira. Foi isso. Como eles sempre fazem, deixa alguém monitorando e os executores são acionados por quem está monitorando. Perfeito, então. Tá certo. Nessa época, delegado, 2021, aconteceram vários outros atentados contra agentes de segurança? Aconteceram vários, não é? Foram muitos, doutor. Muitos, a gente teve uma fase aqui que a gente, para frear esses ataques, foi muito complicado, por em razão dessa facção. Mas graças a Deus, hoje, depois de muita luta, já está bem mais seguro. Graças a Deus. Ok, então, da minha parte, satisfeito. Obrigado. Muito obrigado. Doutoras, a senhora tem perguntas? Sim. Bom dia a todos e a todas. Delegado Davi, eu gostaria de saber se o senhor tinha acesso aos cadastros do Comando Vermelho de faccionados nessa época. Olha, a gente tem uma delegacia, ela é especializada em combate a crime de facção. E quando a gente prende um faccionado, geralmente a gente aprende celular. E nesses celulares a gente consegue ver os cadastros, tá? Tem uma função específica, geralmente eles colocam uma mulher para fazer isso. Ela fica responsável por todos os cadastros de todos os faccionados. E a gente aprende vários celulares e a gente consegue provar quem é faccionado e quem não é através desses celulares e outros instrumentos que a gente tem. O senhor afirmou que o Iago fazia parte do Comando Vermelho, certo? Sim. Foi juntado o cadastro dele nesse inquérito? Não sei te dizer, doutora. O senhor não se recorda? Não vou me recordar. Não vou me recordar. O senhor se recorda qual das testemunhas reconheceram o Iago? Doutora, eu tinha que ver lá o inquérito. Eu não sei, o inquérito é muito longo, né? Deve ser muito longo. Eu acho que tem eu lembro de um chamado Mais de 1000 Alan. páginas. Eu lembro de um chamado Alan. Sim. Alanzinho, se eu não me engano. Isso. É o que eu lembro que foi o que me prestou depoimento lá. Mas teve outros depoimentos que também reconheceram ele. No depoimento do Alanzinho, ele relata que supostamente viu a imagem do Iago de outro réu nesse grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp era de bairro, o senhor se recorda? Geralmente tem um grupo de bairro, sim. Tem um grupo de bairro. Cada bairro tem o seu grupo, tem o torre, tem o disciplina, e assim a gente... Pois é, cada bairro tem o seu grupo. E tem o grupo dos chefes, que o torre daquele bairro está sempre naquele grupo. Não, mas esse grupo, segundo o Alan, era um grupo de notícias do bairro, pelo que eu li no processo. Tá. O senhor se recorda desse grupo de notícias? Doutora, eu não me recordo, não me recordo desses detalhes. Eu não vou lembrar, porque esse crime foi em 2021, né? Sim, outra situação. O reconhecimento fotográfico do Iago foi feito como? O senhor não se recorda também? Olha, a gente geralmente pega fotografias do Infopem, que é o nosso sistema de quem tá preso, né? Quem tem passagem, e a gente compara com redes sociais. E além do reconhecimento, a gente fez também, eu devo ter feito, que eu sempre faço, a perícia de prosopografia, para saber se aquela pessoa é aquela mesma daquela foto e tal. Eu sempre faço, deve estar lá no inquérito.
Entendi. É porque esse inquérito já faz muitos anos, doutor, eu não me recordo de detalhes. Outra não. pergunta é sobre justamente esse grupo de WhatsApp. Por que no momento que o Alan informou que a fotografia deles dois estava nesse grupo, o senhor não entrou em contato com os administradores justamente para apreender celulares, para ver a veracidade dessa informação que o Alan deu? É porque geralmente esses grupos são só faccionados e não é fácil localizá-los. Não, doutor, o grupo, ele era um grupo de senhora, bairro. uma diligência para eu apreender o celular de alguém do bairro, de um cidadão de bem, me dá teu celular que eu vou aprender e vou saber Estão quem... falando sobre crimes, né? Pois Estamos aqui é, falando doutora. sobre crime, Pois um crime é, mas grave. aí eu não acho correto eu aprender um celular de um cidadão de bem, entendeu? Que está lá naquele grupo. Eu aprendo celular de faccionado. O Alan Faccionado estava eu de aprendo. tornozeleira aí, Tava. saiu acusando todo mundo. Pois é. Enfim, sem mais perguntas, excelência. Testemunha, né? Ela tem pergunta. Bom dia a todos. Delegado, o senhor disse que começou com a morte da Yasmin, né? Isso o senhor lembra? Exato. Tá. Existia um vídeo dentro do processo que informa quem participou da morte da Yasmin, não é verdade? Isso. O senhor saberia dizer quem? Se tem esse vídeo, o vídeo tem lá, né? Tem. Eu não vou recordar agora, doutora, quem era. Eu não vou recordar. Eu teria que ver o vídeo. Não tem como eu recordar agora. Tá, mas supostamente essas pessoas que participaram, né, do assassinato da Yasmin também estariam nesse processo, junto com o Iago. Isso. O senhor confirma? Indiciei todos. Tá. O Iago estava no meio, o senhor sabe dizer? Daquele vídeo? Não. O Iago apareceu junto com a testemunha, né? Que disse quem foram os dois executores. Tá, a testemunha que o senhor fala é o Alan. Alanzinho. Tá. Posteriormente, o Alan, ele foi preso, né? Isso. Foi preso pela morte Do Alquizamor. do Alquizamor. Que é foi o 20 outro- dias ou 30 dias depois da tentativa. 20 dias. Isso. 20 Foram dias. 20 Foi no dias, dia não foi? 23 de 3 Tá. de 2021. Tá. Certo? Então, lá no depoimento do Alan, não sei se o senhor vai recordar, mas ele não estava acompanhado de advogado. Tem o nome do advogado, mas o advogado não assinou esse depoimento, né? Então, lá ele informa, né, que fulano participou e fez isso, isso e isso, né? Não sei se o senhor vai lembrar, mas que o Caio e o Cacão que estariam devendo a facção porque eles mataram a Yasmin sem a permissão dessa facção. O senhor lembra disso? Lembro. Então, eles é que estariam devendo, então eles é que teriam que executar a tarefa. Só que, nesse processo que nós estamos hoje, o Iago está colocado como executor, né? Eu quero saber aonde que o senhor achou provas dessa situação que o Iago executou, já que ele não estava devendo à facção. Vou explicar para a senhora. Nessa situação específica aí, o Alanzinho apontou os dois executores, tá? E além do depoimento do Alanzinho, tem depoimento de outras testemunhas, que eu não vou me recordar agora. Eu só lembro do Alanzinho, porque ficou até hoje na minha memória. Então, foi através de testemunhas, porque a rua era escura. A câmera que tinha era longe, não ia pegar. Eu só peguei a vítima correndo na câmera de uma revendedora de gás, de água que tinha lá. Eu consegui pegar a vítima correndo, mas não peguei os executores em si. À época, a gente não tinha uma tecnologia que hoje está disponível para a gente. Se eu tivesse essa tecnologia à época, eu tinha colocado o Iago no local do crime, na hora do crime, mas infelizmente eu não tinha à época. Mas foi basicamente através das testemunhas, todas faccionadas. Então, o senhor, a investigação, ela está em cima do Alan,
É isso? Do depoimento do Alan? Não, tem várias outras provas dentro do inquérito, não só o depoimento do Alan, mas o depoimento do Alan foi decisivo para a gente derrubar toda a cadeia criminosa. Eu não sei se o senhor sabe, delegado, que o Alan, ele mudou várias vezes de versão, né? Do depoimento que ele deu no inquérito, em juízo, ele mudou de versão. Pois é, porque o nosso sistema é feito para não funcionar, né? Infelizmente, a pessoa vai numa delegacia, relata tudo, vem no fórum, chora, diz que fui coagido e muda tudo. Infelizmente, isso acontece sempre, a gente já está acostumado. Mas ele prestou depoimento com o advogado na minha frente, não tomou um tapa. Se ele mudou de versão, infelizmente eu não posso fazer nada. O meu inquérito está concluído e eu tenho convicção do que aconteceu e eu juntei provas. Delegado, o senhor disse que o advogado estava presente. Estava sim. Só que não tem assinatura do Pois advogado. Não sei se foi falha lá do escrivão, alguma coisa assim, mas que ele estava com o advogado, estava. Na minha frente. Para os senhores do júri e as senhoras do júri entender, o senhor pegou, baseado no depoimento do Alan, que talvez não soubesse o nome do Iago, não é isso? Aí vocês foram, quero entender, na rede social, pegaram uma foto da rede social e a ficha dele, né? E compararam para ver se era a mesma pessoa. Porque só concluindo, porque não foi foto do local do crime que vocês pegaram dele, né? Não tinha foto, o senhor acabou de dizer, não tinha foto do local do crime, ou seja, ele não estava ali, não foi filmado ali, na verdade. Então vocês pegaram as fotos apenas para identificar o nome completo do Iago, o senhor confirma isso? Não confirmo não, porque assim seria muito ruim para a sociedade você só provar que uma pessoa matou se você tiver uma foto do local do crime, né? Tem várias outras maneiras de provar que aquela pessoa matou a outra. Quantas pessoas são condenadas com base em outras provas que não uma foto e um vídeo? O que é que acontece? Eu como autoridade policial, eu tenho o poder de chegar para o Facebook e dizer, está aqui a conta desse cara, eu quero saber os dados cadastrais dessa conta. E com os dados cadastrais da conta dele, eu localizei quem era ele. Com os dados cadastrais da conta do Facebook. O Facebook, ele me manda e-mail, ele me manda telefone, ele me manda e-mail. E com base nessas informações, eu saio oficiando a operadora de telefonia, entre outras coisas, para poder identificar. Porque, para a gente trabalhar com facção, é um pouco complicado de investigar, porque exatamente para dificultar esse tipo de coisa, eles colocam o telefone no nome de um, Facebook no nome de outro, Instagram no nome de outro, de uma namorada, de um parente, de gente morta. Então, a gente tem que fazer essa triangulação para poder identificar. E se eu não me engano, estava no nome de um parente dele. Se eu não me engano, era pai, era avô, eu não me lembro. Mas tinha um Facebook lá no nome de um parente dele. Se eu não me engano, era o pai ou era o avô. E com base nisso a gente chegou nele. E o Alanzinho na minha frente, olhando o Facebook, dizendo, esse é o Iago, esse é o cara que matou, esse é o cara que disparou. Ele e o outro lá, tá aqui ele. Eu digo, esse é o Iago, bora comparar. Pega a foto do Iago lá do Infopem, compara com a que tá aqui, é o mesmo cara, Tá aí. É assim que a gente faz. Então foi baseado no depoimento do Alan. Entre outras provas que estão juntadas ao inquérito. Outras testemunhas que deve estar aí, que eu não me recordo. Esse inquérito tem quantas páginas? Eu não me lembro. Deve ter umas, sei lá, 250 páginas. Então não vou me recordar agora. Diz que outras testemunhas reconheceram. Não foi só o Alanzinho, tá? Foram outras testemunhas. Então foi a questão de reconhecimento, mas o Alanzinho reconheceu o nome, vocês pegaram o nome completo, do depoimento dele, ele falando que ele executou, é isso? Ele executou, exatamente. Mas isso que eu quero deixar claro, não foi foto tirada do local, né? Pois é, como não, eu só quero saber seria se foi... Seria muito bom, a pessoa só vai ser condenada por um crime se tiver um vídeo ou uma foto dela matando, né? Mas também tem que ver quem é que está declarando, né, delegado? Isso, delegado. Uma outra coisa, com relação, uma outra versão, né, eu não sei se o senhor lembra, no depoimento dele, que eu acho que o senhor está lembrando, né,
que ele apontou, ele diz, ele não cometeu esse crime, né? Supostamente não cometeu. O Alan cometeu o Alquizamor. Isso. Tá. E ele fala, apontando para um e para outro, né? Falando da conduta de um e de outro. E fala que estava numa rodada de fumando maconha, né? Isso no depoimento feito na delegacia. Já em juízo, ele fala desse WhatsApp do bairro, de notícias do bairro, que apareceu a foto do Iago e o Jonathan. Foi por isso que ele apontou eles, né? Quer dizer, já foi uma outra versão, né? Delegado, vocês fizeram escutas? Vocês fizeram escutas nesse processo? Pediram autorização de escutas? Nesse processo eu não fiz nenhuma interceptação que eu me recorde, não. Eu faço em vários, mas eu não lembro se nesse eu fiz interceptação, porque hoje em dia, doutora, a interceptação funcionava muito quando não tinha as comunicações através de WhatsApp, entre outros aplicativos que existem. Hoje eu tenho que fazer uma quebra telemática. Eu tenho que quebrar o WhatsApp, que é muito mais complicado. Antigamente, quantas ligações a senhora faz por dia? Eu garanto que 99% é pelo WhatsApp. Esse eu não consigo ouvir. Eu consigo se eu tiver quebrado a sua telemática. E ela é bem mais complexa, tá? A gente consegue fazer, tem tecnologia para isso. Agora é um pouco mais recente, em 2021 eu já não tinha algumas tecnologias que hoje eu tenho à minha disposição. Então, e o WhatsApp, a partir do momento que o juiz defere uma quebra telemática que eu mando para o WhatsApp implementar, ele só me manda daquela data que foi implementada para frente. Eu não consigo mais pegar o que passou. Salvo se eu tiver feito um negocinho lá no WhatsApp que eu mando para preservar. Ele preserva os últimos 6 meses. Então, como eu não tinha essa tecnologia à minha disposição à época, a interceptação telefônica ficou praticamente obsoleta para as investigações. Ninguém liga mais sem ser através de aplicativo. A gente usa os dados móveis, ninguém usa mais ligação convencional. Então, eu uso a interceptação ainda, mas para pegar dados cadastrais, para fazer a triangulação de quem fala com quem, quais são os vínculos que tem entre o investigado e outras pessoas. Então, essa técnica de investigação um pouco mais refinada, a gente está tendo de uns 2 anos para cá. Mas a interceptação, como a senhora diz, não ouviu ninguém, não fez, porque a época ficou realmente obsoleta. A gente ficou num período de 1 ano e meio, 2, num limbo que a gente não conseguia saber como a gente ia investigar. E graças a Deus hoje a tecnologia nos ajuda muito. Se esse crime tivesse acontecido há 1 ano atrás, eu tinha colocado ele no local do crime na hora do crime. Certo. Você sabe me dizer se a vítima acompanhou depois as investigações com você? A vítima prestou uns 2 ou 3 depoimentos lá. Mas acompanhar a investigação, ela não acompanhou? Não. Até porque o inquérito é sigiloso, né? Eu não deixo a vítima ficar acompanhando. Mas ele prestou. Toda vida que eu tinha uma dúvida e tal, eu pedia para o investigador intimar ele vinha, prestava depoimento lá. Eu não sei quantos depoimentos tem dele lá, da vítima, uns 2 ou 3 eu acho. Não, só uma. Assim, não sei se o senhor vai saber me responder, mas quem estava devendo realmente a facção? O senhor lembra dos nomes? Wagner, conhecido como WG. Cara de jegue também, ele tem esse apelido. O Wagner está no Rio de Janeiro hoje e já mandou matar outros 2. E eu já fui no Rio de Janeiro 3 vezes, subi morro, tomei tiro dentro de caveirão, 3 vezes atrás desse Wagner, não consegui capturar ainda, mas na próxima eu vou. Sim, não tem. E era o Wagner, o Caio, o Wagner era namorado da Yasmin, a morta. Foi um feminicídio. E ele foi indiciado por esse crime, só que o Wagner está numa favela do Rio, o Wagner está lá na Penha.
Era o Wagner e o Caio, se eu não me engano. E o Wagner e o Caio contrataram dois, ó, vai lá e mata. Porque o Wagner era o chefe dele, o superior dele. Tá, mas eles que estavam devendo a facção. Estavam sim. Satisfeito. Bem, eu não tenho perguntas, doutor. Gostaria de saber se os senhores jurados ou senhoras juradas têm perguntas. Não? Doutor, agradeço sua colaboração com a Justiça. O senhor está dispensado. Bom dia. Bom dia, senhora Olga. Bom dia. Qual o seu nome completo? Olga Alessandra Monteiro Carrera. A senhora foi ouvida na delegacia e depois, num outro momento, em audiência, senhora Olga? Sim. Então, já está qualificada nos autos. A senhora não tem parentesco com o senhor Iago Alho dos Santos, correto? Não, não tem. Não? A senhora tem algum interesse particular nessa causa ou apenas esclarecer a verdade do que a senhora sabe, do que a senhora viu ou ouviu dizer? Apenas esclarecer a verdade. Certo. Então a senhora se compromete a dizer a verdade daquilo que a senhora souber e lhe for perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho, senhora Olga? Sim, com certeza. Passo a palavra, doutor Márcio. Bom dia, dona Olga. Bom dia. Pode virar, fica melhor aí virar agora. Certo. Dona Olga, a senhora era esposa da vítima, Jamilson? Sim. Sou esposa dele. Esposa dele, né? Sim. Ele compareceu hoje aqui para depor? Oi? Ele veio para depor hoje aqui? Não. Ele não pode. Não está podendo vir. Não está podendo vir? Sim. Certo. Ele tem algum problema de saúde, alguma situação? Tem, ele tem problemas psicológicos. Certo. Perfeito, então. Então, dona Olga, como é que aconteceu esse atentado contra ele, né, em 2021? A senhora presenciou esse crime? Sim, presenciei. Na verdade, naquela época eu tinha uma estética que funcionava na minha casa, né? E eu tinha acabado de atender a minha última cliente. Ela saiu e, inclusive, ele só não morreu justamente por conta dessa cliente, porque nós sempre fechávamos o portão embaixo, né? Fechávamos no trinco de baixo. E nesse dia ela fechou em cima, ela botou o cadeado em cima. E no momento que ele saiu do carro e foi abrir o cadeado, ele levantou o braço, né? Quando ele levantou assim, eu fui para a janela para recebê-lo, porque na minha casa é um pátio grande onde fica o carro. E nesse momento eu só vi um rapaz assim se encostar no portão da minha casa e começar a atirar, dar vários tiros nele. O primeiro tiro, inclusive, pegou nele, né? Pegou no braço, atravessou. Até hoje ele tem uma bala entre a carne aqui no peito. E daquele momento em que eu vi, eu abri a porta, na verdade, assim, eu fiquei assim, o meu pensamento foi em abrir o portão para ele entrar, né? Mas naquele momento que eu vi aquele rapaz lá no portão armado, atirando, eu imaginei, se eu abrir eles vão entrar, vai morrer todo mundo. Ele saiu correndo, meu esposo saiu correndo, e eu vi mais outras pessoas correrem atrás dele, atirando. Eu só via os tiros. E eu fiquei no portão e teve um rapaz que ficou bem parado no meu portão, atirando várias vezes. Ele me olhava e atirava. Eu fiquei assim, em estado de choque, parada, porque eu realmente não tive nenhuma ação de correr e nem de sair daquele lugar. A minha única ação era só de olhar para ele. Fiquei ali parada, estagnada. Até que por final, né, eu acho que não tinha mais bala, sei lá, ele só olhou assim para mim e saiu correndo. Eu até pensei que ele fosse me dar um tiro. Esse que olhou para a senhora e a senhora chegou a reconhecer ele? Olha, ele estava de máscara, né, e de chapéu, porque era na época meio de pandemia, sei lá. Ele estava com uma camisa manga comprida, estava de máscara e estava de chapéu. Sim, então aí não tinha como eu te dizer assim, eu reconheci ele. Não, eu identifiquei algumas tatuagens que dava para aparecer, né, na mão, por aqui pelo pescoço, mas assim, não tem como eu te dizer. Mas assim, a senhora reconheceu quem então? Quem na polícia?
apresentaram as fotos para a senhora, assim, tal. Sim, sim. A senhora apontou quem como esse rapaz que a senhora viu? Olha, esse rapaz, especificamente, ele parecia muito com um vizinho nosso, Sim. né? Tinha, inclusive, esse rapaz, a esposa dele prestava alguns serviços comigo. E ela estava sempre me perguntando. Eu vi ela nascer, eu tirei os pontos da mãe dela. Entendi. Aí ela estava sempre, inclusive a mãe dela era minha amiga, nós fomos criados praticamente juntos. Ela sempre me perguntava, tia, que hora o tio vai chegar? Ela me chamava de tia e chamava de tio pro meu ex-marido. Ela dizia, tia, que hora o tio vai chegar? Tia, ela estava sempre me perguntando aquela horário, questão, né? de horário, mas eu, tipo, pra mim era normal, porque ali era uma grande família, né? Nós morávamos muitos anos naquele bairro, eu vi aquela menina nascer, tem a idade da minha filha, inclusive. E esse vizinho, qual era o nome dele? Olha, se eu não me engano, o nome dele era Caio. Caio. Certo. E os outros que atiraram no seu marido, a senhora chegou a reconhecer? Não. Porque os outros Não deu pra realmente eu ver nem mesmo. tive como vê-los, né? Porque eu não saí, como eu disse pra você, eu só vi esse, porque ele ficou ali cara a cara comigo Estava mascarado, né? mas ele estava mascarado, mas eu reconheci a altura, a cor da pele, deu pra Então ver. bateu com esse Caio, que era vizinho. Sim, exatamente. Certo. É porque ele foi denunciado também, o Caio, né? Mas hoje aqui o processo é só contra o Iago, né? Que é outro acusado, né? O Iago, você já ouviu falar dele? Conhecia ele? Sim, eles estão nos autos, né? Que eles estavam juntos, parece, mas eu não reconheci os outros. Não reconheceu, então o Até Iago... porque eu não vi, eu só vi não reconheceu. só eles correndo e todos eles estavam mascarados, camisa manga comprida e de chapéu. Certo, então a senhora não conseguiu reconhecer os outros. Não, sim. Só esse Caio. Exatamente. Só esse Caio. Certo. Certo. É do Iago, né? Quantos tiros o Jamilson pegou? Um tiro. Um tiro? Uhum, mas deram muitos, mas só pegou um. Ele chegou a reagir? Não. Porque ele era policial militar na época, Ele né? é policial. Ele é policial ainda? Sim. Não teve como reagir. Ele só, inclusive, quando eles foram embora, que entraram no carro, eu vi o barulho do carro saindo, os tiros pararam. Que eu tive aquela reação de me mexer, o que eu imaginei? Eu vou abrir esse portão, ele deve estar crivado de bala aqui na frente. Mas quando eu saí, eu fiquei assim, assustada, porque não tinha ninguém, né? Ele não estava lá. Aí, então, só depois eu fui saber que ele conseguiu correr, chegar na casa dos pais dele, e realmente não morreu. E os bandidos, na verdade, fugiram. Certo. A senhora conhece o senhor Valdino Diniz? Sim, é meu tio. Seu tio. Ele presenciou o fato também? Ele presenciou, mas ele faleceu já. Ah, falecido. Faleceu de câncer ano retrasado. Certo. Uhum. Perfeito. Tá bom então, dona Olga. Obrigado aí pelo depoimento. Obrigado Tá pelo ok, depoimento. certo. Senhoras têm perguntas, doutores? Sim, só uma que eu tenho para fazer. Bom dia, dona Olga. Oi, bom dia. No depoimento do seu marido, ele relata que vocês acompanharam as investigações. Isso é verdade? Sim. Iam à delegacia para tentar saber a que pé estava? Sim. E sobre umas escutas telefônicas? Em algum momento a senhora ouviu ele falar que existiam escutas telefônicas? Não me lembro. Não se recorda? Eu Porque realmente... no depoimento dele ele relatou que existiam escutas telefônicas neste processo. Bom, Então- se existia, se ele relatou, então existe. Mas talvez ele me poupou, porque no decorrer de todo esse processo, como ele tem problemas também psicológicos, eu não queria, né, e nem ele queria me abalar muito, porque eu já estava também com o meu psicológico abalado, com tudo isso. Sim, imagino. A senhora se recorda se ele reconheceu alguém, já que ele não está aqui para depor? A senhora se recorda se ele falou para a senhora que reconheceu algum dos réus? Sim, na verdade, ele, se eu não me engano, ele reconheceu somente esse nosso vizinho. Entendi. Então quer dizer que o Iago, nem a senhora, nem ele reconheceram? Não.
Sem mais perguntas, a minha colega vai fazer. Não tem? Sem perguntas, excelência. Estamos satisfeitos. Obrigada. Obrigada, dona Olga. Bom dia para a senhora. Ok, eu não tenho perguntas à senhora Olga. Eu gostaria de saber dos senhores jurados, senhoras juradas, se tem perguntas. A senhora tem? A senhora vai fazer verbalmente ou quer fazer por escrito? Se a senhora fizer, a senhora faz e eu pergunto para ela, tá bem? Pode falar. Mas não pode falar com ela, tá? Comigo. Aí, tá. Pode falar. Ah, tá. Então, o que a jurada quer saber, que a jurada não pode se comunicar com a senhora, tá? A jurada quer saber se o seu tio conheceu o Iago. Na verdade, o meu tio presenciou tudo, absolutamente tudo. Na verdade, ele é meu tio assim, de consideração. Ele é irmão do meu padrasto. Naquele momento, ele ia passando na rua de bicicleta. Quando ele viu o tiroteio, ele se recolheu assim no muro, né? Para se salvar dos tiros. Então, ele viu absolutamente tudo. Inclusive, ele viu muito mais do que eu, né? E ele que viu e reconheceu as pessoas, mesmo literalmente, porque depois ele conta, quando ele entrou em casa, que ele estava passando mal, né? Que fomos acudir ele e tudo, ele conta que teve um momento que um tirou a máscara, né, assim, e ele falou, nossa, era fulano, mas eu não posso citar nome porque eu realmente não lembro o nome que ele mencionou. Mas ele absolutamente. menciona, é o que a jurada quer saber, se ele menciona que ele reconheceu o Iago, no caso. Não sei lhe dizer, infelizmente. Hoje o processo é só em relação a ele, né? Infelizmente, só ele poderia responder, mas ele faleceu. Ele faleceu. Uhum. Certo. Algum dos senhores jurados ou juradas tem perguntas ainda a essa testemunha? Não? Bem, então agradeço, senhora Olga, a sua colaboração com a justiça. A senhora está dispensada. Bom dia. Bom dia, senhor Iago. Bom dia. Senhor Iago, o senhor já teve a sua entrevista prévia e reservada com a defesa, que lhe representa aqui no processo. Nós vamos dar início ao seu interrogatório. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a sua qualificação e a segunda parte é o interrogatório propriamente dito, em que nós podemos fazer ao senhor perguntas sobre os fatos pelos quais o senhor é acusado e o senhor tem o direito ao silêncio. Certo? O senhor não é obrigado a responder as perguntas que serão feitas. Seu silêncio não pode ser interpretado em prejuízo da sua defesa, nem como confissão, mas essa é a oportunidade que o senhor tem de contar a sua versão sobre os fatos e de fazer a sua própria defesa, tá bem? Tranquilo. Então, começando, antes do senhor ser preso por esse processo, o senhor tinha alguma ocupação? O senhor tinha algum tipo de trabalho? O que o senhor fazia? Autônomo, sim. O senhor era autônomo? Sim. E autônomo em qual ramo? Jogava bola, trabalhava com comercializações. Certo. Comercialização de quê, senhor Iago? Hortifruti. Hortifruti. E o senhor morava onde, antes de ser preso? Barrico e Guajará. Qual era a rua, o número? Rua Santa Luzia, casa número 7. Certo. O senhor possui filhos? Sim, só um. Só um. Seu filho é menor de idade ainda, né? O senhor é bastante jovem. O senhor... lhe pergunto, o senhor possui algum tipo de deficiência? Não, senhora. Não. O senhor é cuidador de alguém com deficiência? Não. Não. O senhor já foi preso ou processado anteriormente a esse fato? Sim. Sim. Dessa prisão ou desse processo, resultou uma condenação, uma pena, senhor Iago? Não, ainda respondo provisório, o artigo 33. Certo. Então era o que eu tinha a perguntar ao senhor sobre sua vida pessoal. Agora eu vou passar a fazer perguntas sobre os fatos pelos quais o senhor é acusado, certo? Eu lhe relembro que é a partir daqui que o senhor tem o direito ao silêncio. É verdadeira a acusação de que o senhor participou da tentativa de homicídio contra a vítima Jamilson Ferreira Carreira,
o policial militar da reserva? Não. Não. O senhor sabe dizer quem participou desse crime? Também não sei lhe falar. O senhor sabe dizer onde o senhor estava no dia do crime, que foi dia 3 de março de 2021, à noite? O senhor sabe dizer? Lembra? Sim. Onde? Assim, bom dia a todos primeiramente. Nesse fato que ocorreu esse ocorrido, eu estava iniciando um relacionamento que era com a minha mulher, que até hoje nós estamos juntos. E provavelmente eu estava com ela. Eu não vou dizer que eu lembro, porque eu posso estar mentindo, mas assim, a minha perca de tempo durante esse tempo, ou era com a minha esposa lá na minha residência, ou era eu na casa da minha esposa. Então provavelmente eu estava com ela no dia desse ocorrido, entendeu? Certo. O senhor, eu lhe pergunto, o senhor conhecia os outros acusados deste processo? Não conheço nenhum deles. Nenhum deles? Nenhum. O senhor conhecia o Alan Lobo Viana? O que eu posso relatar do Alan é assim, porque como eu me envolvi com uma moça que era ex-mulher dele, que o nome dela é Daniele Batista, eu não conhecia ele nesse período. Eu só fui saber quem é ele a partir que eu vim responder esse processo, que foi porque o meu advogado ele levou o processo para mim lá numa unidade central de triagem, que é a Marambaia. Quando ele levou para mim, ele falou o nome do mesmo, que é Alan Lobo Viana, e ele perguntou se eu conhecia ele. Eu falei que eu não conhecia. Aí ele falou para mim, mas tu tem envolvimento nesse processo? Eu falei também que eu não tinha. Ele falou, mas tu sabe por quê? Eu falei, eu não sei por quê. Aí foi que no decorrer do tempo fui analisando e raciocinando na cadeia por que eu vim parar nesse processo. Só posso estar nesse processo respondendo por causa do Alan, por motivo ou de inveja ou de ciúme deles contra a minha pessoa, porque eu já me envolvi com uma moça que já foi mulher dele, entendeu? O senhor acredita então que ele tinha uma inimizade com o senhor e por esse motivo aí? E ele indicou como participante desse crime por esse motivo? Na minha linha de raciocínio, creio eu que sim, porque não tem como eu fazer uma situação dessa no bairro tão longe do meu, que é o bairro da Guanabara. Eu moro no bairro Rico Iguajará. Eu vou sair da minha casa para mim estar fazendo um tipo de crime desse que não me convém. E até mesmo, da forma que eu raciocinei, ele só pode estar me incriminando nesse crime por motivo que eu já me envolvi com uma moça que já foi mulher dele, que o nome dela é Daniele Batista. Até mesmo eu tentei, pelo amigo meu, para mim, quando eu fui pronunciado para júri, para tentar incluir ela como minha testemunha, só que ela acabou engravidando, continuou a vida dela com outro rapaz, aí já não deu para ela vir me ajudar. Mas o que eu acho, por eu estar respondendo esses processos, foi por este motivo que eu estou relatando para vocês. E, senhor Iago, então, e as outras testemunhas, e a própria vítima sobrevivente, o seu Jamilson, o senhor não conhecia? Não conheço esse rapaz. O senhor já teve algum envolvimento com o Comando Vermelho? Não tenho. O senhor tem algo mais a alegar em sua defesa? Olha, o que eu posso alegar, para mim relatar aqui, frisar, para todos entenderem, quando tudo isso aconteceu, no início da minha prisão, eu vou relatar aqui a respeito de como me envolvi com essa moça para vocês entenderem. Em 2020, no período de dezembro, desde a minha juventude, eu sempre joguei futebol. Eu tenho carteira de Federação Paraense, tanto pela SMAC, como pelo CDM, pelo Paysandu Esporte Clube. Eu joguei até 2019 pelo Carajás, que fica lá em Outeiro. Então, o que é que acontece? Chegou um período que não deu mais certo para mim o futebol, porque eu estava envelhecendo e eu tinha que conseguir algo para
poder me alimentar, até mesmo levar algo para minha casa. Então, eu sempre joguei pelada pelo período noturno, que é da noite. E eles sempre me pagaram 70, 100 reais, 150, e assim eu fui levando. E nesse decorrer, no bairro do Jardelândia, eu fui lá jogar uma pelada e acabei conhecendo a Daniele Batista. A Daniele Batista, que é essa moça que eu tenho no meu raciocínio, que é ex-mulher dele, por ele ter me incriminado nesse processo. Então eu acabei conhecendo ela lá, fiquei com ela no período de dezembro a janeiro, sem nenhum compromisso sério, só ficamos aquele namoro de jovem. Eu tinha 18 anos ali, então não tive mais nada sério com ela, só que isso não empatou de eu ter um contato com ela. Ela não guardou mágoa de mim, nem eu dela, e tivemos contato pessoais pela linha de WhatsApp, rede social, Instagram. Então o que é que acontece? Quando foi no tempo, eu já vi uma foto dela e com o Alan, deles ter voltado. Só que eu não sabia que era o Alan, só fui saber naquele dia que eu vi essa foto e deles ter botado relacionamento sério no Facebook. Mas tranquilo, eu respeitei e não tive mais contato com ela. Por quê? Porque ela estava casada e nesse período eu já estava também ficando e tinha conhecido minha esposa lá no bairro de Iguajará. Quando se passa alguns meses, que foi dia 3 de novembro de 2021, vim preso, foi que o meu advogado já levou meu processo até a Marambaia para mim, já perguntou se eu conhecia vários nacionais lá, que era Ronald, Wagner, outros nomes, e eu falei para eles que eu não conhecia, não tinha nenhum tipo de vínculo com essas pessoas, entendeu? Só que no decorrer desse meu advogado, ele saiu do meu processo, entrou outro, e foi que na minha primeira audiência, quando eu vi o Alan na videoconferência, que foi aqui no Fórum de Ananindeua, que vim só eu, ele se encontrava, se eu não me engano, na unidade penitenciária, no PEN 2, eu vi o mesmo, aí eu reconheci ele. Então, na minha linha de raciocínio, o que dá para mim entender, que para mim vir parar nesse processo, é esse rapaz me acusando por inveja ou por ciúmes de mim que eu tive com essa moça, sendo que eu não tive nada sério com ela, apenas fiquei com ela. Depois de um tempo me afastei dela com concordância dupla, não só minha, também dela. Não tive nada contra a pessoa dela, nem ela contra a minha, e eu segui minha vida de boa. Então, na minha linha de raciocínio, que dá para mim entender, esse rapaz está me acusando nisso por este motivo, entendeu? Até mesmo nas minhas audiências, a própria esposa dele, que é da vítima, ela fala que ela nunca ouviu falar de mim lá no bairro. Então, até mesmo quando fala desse grupo de notícias, esse grupo que o Alan viu a minha foto com a do rapaz lá, eu até mesmo falei para a promotora, quando a promotora me deu uma oportunidade para mim falar, eu quis fazer uma pergunta para ela, já que a minha foto estava num grupo de notícia, a minha é do outro rapaz, por que os participantes daquele grupo, não precisava ser todos, mas pelo menos 2, 3, não foram incluídos no processo para vir testemunhar contra a minha pessoa, para vir dizer se realmente foi isso, ou se o rapaz não estava mentindo para tentar me prejudicar, porque até onde eu estou vendo, que o rapaz está me prejudicando. Durante esse período, já estou 4 anos e 3 meses encarcerado. Infelizmente, esse mal que veio para algumas coisas boas na minha vida, que eu consegui concluir meu ensino médio dentro da unidade. Estou tendo algumas oportunidades de reinserção, que é de remir minha pena. Só que eu acredito que essa remissão não vai ser precisa, que eu acredito que eu vou conseguir vencer essa luta. E perdi o mais importante da minha vida, que foi ver o meu filho nascer. O meu filho nasceu no período de 2022, dia 31 de janeiro. Meu filho nasceu, já passou 4 aniversários do meu filho, inclusive sábado passado foi aniversário do meu filho. E isso é uma coisa que dói muito em mim, mas infelizmente eu tenho que aguentar. Então, como eu sei que ia chegar esse momento de eu ser julgado, eu só peço que seja balança justa contra a minha pessoa, analisarem o meu processo e verem que não tem provas sobre essa situação. E até mesmo se fosse eu, seria muito homem de vir aqui e falar, para ver até mesmo, para acabar com isso. Mas eu não posso carregar um fardo que não é meu, entendeu? E até mesmo, eu não tenho nenhum tipo de vínculo com essas pessoas, que estão citadas nesse processo. É só isso, doutora, que eu tenho para relatar. Certo, senhor. O senhor já teve algum envolvimento com o uso ou a venda de drogas?
Eu já consumi. Sou Certo. consumidor. Certo. Bem, eu pergunto, o senhor tem algum questionamento ao réu, doutor? Sim, excelência. Bom dia, Iago. Bom dia. Iago, você conhece Caio Bruno Almeida, Não. que teria participado dessa tentativa, né, de homicídio contra o policial, né? Que a dona Olga e a testemunha, né, tinha mencionado, né, que ele seria vizinho deles lá, tal. Esse Caio você não conhece? Não, senhor. O Wagner Chaves Silva, você conhece? Não, senhor. Jonathan Costa Bahia, você conhece? Não, senhor. Você já fez parte de alguma organização criminosa? Alguma facção? Não, senhor. Já te chamaram para fazer parte de alguma facção? Não, senhor. Certo, então você conheceu só o Alan Lobo. Como eu relatei, para mim conhecer o Alan Lobo foi através dessa moça que eu tinha ficado com ela, depois parei de ficar com ela quando ela botou a foto com ele, botou relacionamento com ele novamente. Só que isso para mim tinha passado pela minha cabeça e ficado ali. Aí eu já fui conhecer mesmo, já me aprofundar, foi quando eu vim preso, que eu vim raciocinar por ele estar me prejudicando nessa situação, como me conta até hoje. Certo. Tá ok então, da minha parte satisfeito. A defesa tem perguntas, doutoras? Sem perguntas, excelência. Senhores jurados, senhoras juradas, tem perguntas ao acusado? A jurada por escrito. A primeira pergunta é se o senhor faz ou se fazia parte de facção. Não, senhora. Se existe... aqui tem uma pergunta que é sobre o laudo de saúde mental de Jamilson Ferreira, porque não compareceu ao julgamento. Esse daqui, que seria para mim, né? Nós não temos nenhum laudo que aponte algum problema de saúde mental do senhor Jamilson, tá? A jurada que fez a pergunta, pelo que eu entendi, foi uma informação só verbal da esposa dele, de que ele enfrentaria problemas psicológicos. Eu penso que seja depressão, algo nesse sentido, né? Eu acho que não chega a ser algo que ele tenha passado por algum tipo de exame. E a outra pergunta da jurada que na verdade não é para o Iago, né? A pergunta é se o reconhecimento, a gente vai poder responder essa pergunta por ocasião das alegações, dos debates aqui em plenário, que é sobre o reconhecimento dele, Iago, no crime, se foi somente por Alan Lobo Nascimento. Isso aqui em debate vai ser discutido, se mais alguém teria apontado o senhor Iago como autor do crime. Se o senhor teria algum arrependimento que o senhor gostaria de registrar aqui hoje, algum arrependimento? Posso responder? Sim. Não tem como eu deixar arrependimento se eu não tenho culpa, entendeu? Certo. Tudo bem. Eu acho que foram contempladas aqui todas as perguntas pro acusado eram só duas, as outras... tem uma jurada, a senhora, se fizer oralmente, a senhora faz para mim e eu faço para ele, tá bem? Não pode perguntar diretamente para ele, por conta da incomunicabilidade. A senhora vai fazer por escrito? Pode ser. Ela quer fazer a pergunta, aí eu faço para ele, tá? Pois não, senhora. Só não me ficou muito claro se
o réu tinha consciência de que quando ele se envolveu com a Daniele, ela não tinha envolvimento nenhum com outra pessoa, e ele desconhecia completamente a vida pessoal a vida dela. pessoal. O senhor tinha algum conhecimento sobre a vida pessoal dela, que ela tinha uma outra pessoa? Posso responder? Sim, o senhor pode. Sim, a senhora, acredito que todos nós, quando nós vamos conhecer uma pessoa, o principal, se nós está interessado nela, nós procuramos saber se ela tem comprometimento com outra pessoa. Nesse caso, ela não tinha, ela estava deixada dele. Então, mas só que assim, eu não queria saber quem era ex, porque eu não queria nada sério com ela, foi apenas algo momentâneo, que foi mês, foi quase um mês que nós ficamos, foi de dezembro até janeiro. Aí foi que depois que nós paramos de ficar, concordância de nós dois, ela me respeitando, eu respeitando ela, aí foi que eu já vi foto dela com o Alan e um relacionamento sério no Facebook. Só que nada demais, até mesmo esse rapaz, ele nunca tinha me procurado, e nem muito menos eu procurar ele, que eu não tinha nada para falar com ele, entendeu, doutora? Entendi. Ficou alguma dúvida a ser esclarecida com o acusado? Alguma pergunta? A pergunta é se teria algum arrependimento por ter sido usuário de drogas. Olha, sim, eu tenho, mas eu acredito que esse tempo todo que eu passei, eu consegui vencer, porque lá dentro não tem como nós consumir. Eu vou deixar bem claro que eu consumia era maconha. Então, eu acredito que com esse tempo todo que eu passei lá dentro, eu consegui vencer essa luta. Eu acredito que eu vou sair daqui e vou conseguir viver sem essa imundice. Certo. Alguma outra pergunta dos jurados? Se o senhor tem algum amigo que faça parte de facção? Não, não tenho. Amigo mesmo não tenho. Alguma outra pergunta, senhores e senhoras? Não? Certo. Bem, então eu dou por encerrado o seu interrogatório. O senhor pode tomar assento ao lado da defesa. Doutor, podemos iniciar pela sua fala? O senhor quer algum intervalo? Podemos? Então, neste ato, concedo a palavra ao excelentíssimo doutor Márcio de Almeida Farias para que formule sua tese no espaço de tempo de 1h30. Agora são, excelência, 10h52. Bom dia a todos e todas. Excelentíssima doutora Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro, mais uma vez, uma satisfação participar de um tribunal do júri presidido por Vossa Excelência. Meus cumprimentos, Vossa Excelência, que conduz de maneira brilhante nos trabalhos, o que deixa as partes, como eu sempre tenho falado, à vontade, para expor suas teses. Então, meus cumprimentos, Excelência. Meus cumprimentos também aos servidores do Poder Judiciário. Meus cumprimentos às doutoras Simone do Socorro Figueiredo Gomes e doutora Juliana Borges Nunes. Meus cumprimentos. Cumprimento o acusado aqui presente, os familiares do acusado, o público que nos assiste, a nossa polícia militar, na pessoa do sargento Kedson, que está fazendo nossa segurança hoje aqui, e especialmente cumprimento as senhoras e os senhores que são os juízes de fato, que são os juízes naturais da causa, E nas sessões do Tribunal do Júri, que eu participo, eu faço questão de sempre fazer um tópico, para falar do papel do Tribunal do Júri, falar do papel dos jurados, que o papel que Vossas Excelências
estão cumprindo hoje aqui é um papel de muita importância. Porque vocês estão aqui hoje julgando um semelhante, julgando um membro, né, da sociedade de Ananindeua. Quer dizer, o povo, né, está agindo como se vocês fossem juízes, né? Como eu falo, juízes togados, juízes concursados no dia de hoje. E hoje vocês vão decidir um processo, né? Vocês vão decidir aí a situação de um semelhante. Então nós falamos que o Tribunal do Júri realmente é um tribunal popular. Por quê? Porque realmente é um tribunal democrático, né? Isso é democracia participativa. Ou seja, o povo participando realmente de uma decisão do Estado, né? No caso do Estado juiz. E a Constituição Federal, né, ela traz uma série de garantias ao Tribunal do Júri. Nós temos aí a garantia do sigilo da votação, é um princípio constitucional, ou seja, vocês podem ficar tranquilas, que ninguém vai saber como vocês votaram, não tem como. Chega no quarto voto, a votação é suspensa, né? É o sigilo da votação. Tem um princípio aí também da soberania dos vereditos, ou seja, o que vocês decidirem aqui está decidido. Muito dificilmente, havendo um recurso, a decisão de mérito, né, é modificada. Então, se vocês condenarem ou absolverem uma pessoa, dificilmente o tribunal vai entrar no mérito da solução do caso. Pode até anular o julgamento se acontecer uma nulidade processual. Agora, o mérito, dificilmente ele vai entrar no mérito. Então, isso aí é a soberania dos vereditos. E nos julgos que eu participo também, eu faço questão também de falar do papel do Ministério Público, né, que é o órgão que eu faço parte. O papel do Ministério Público, o papel do promotor de justiça, não é só pedir a condenação das pessoas. Não, o papel do Ministério Público é fazer justiça. Ou seja, se tiver provas para pedir a condenação de alguém, nós vamos lá e a gente pede a condenação. Agora, se não tiver provas suficientes, ou se houver alguma causa aí, tipo uma legítima defesa, né? Uma causa que exclui o crime, né? As excludentes do crime, como uma legítima defesa, um estado de necessidade. Então é papel do Ministério Público reconhecer. Então, no dia de hoje, né, para ser bem direto, nós vamos pedir a absolvição do acusado Iago por falta de provas. Por falta de provas. Então, o Ministério Público, inicialmente, essa denúncia, aqui entrando na denúncia aqui, só para situar vocês. Então, o Ministério Público ofereceu denúncia por essa tentativa de homicídio contra a vítima Jamilson, né, Ferreira, um policial militar. Os fatos teriam ocorrido dia 3 de março de 2021, no período noturno, onde houve essa tentativa de homicídio contra o Jamilson Ferreira Carreira, né, policial militar da reserva. Então o Ministério Público, com base no inquérito policial, ofereceu denúncia contra mais de 10 pessoas aí, mais de 10 pessoas. Dentre elas o Iago. O processo foi desmembrado, ou seja, foi dividido aí, já teve alguns julgamentos desse mesmo caso, e vai ter, com certeza, também vai ter outros julgamentos. Então a denúncia foi toda baseada no inquérito policial, que por sua vez teve como principal elemento, né, de prova o depoimento do senhor Alan Lobo, né, que também estava sendo investigado, né, foi investigado aí por vários homicídios, né, que teriam ocorrido nesse ano de 2021. Em 2021, as facções criminosas aí, né, teriam ordenado a morte de vários agentes de segurança pública aqui em Ananindeua. Então ocorreram vários atentados contra policiais militares, guardas municipais, enfim. Então, o inquérito foi todo baseado no depoimento do Alan Lobo, né?
que estava sendo investigado também. Então, nesse inquérito, ele colocou o Iago como um dos autores desse crime. Pois bem, então o Ministério Público, com base nesse inquérito, ofereceu denúncia, o processo andou, não é? E chegando na fase da oitiva, né, das testemunhas do processo, o Alan Lobo apresentou outra versão. Disse que na delegacia de polícia ele teria sido coagido a prestar esse depoimento. Aí, mais uma vez, ele foi ouvido, né? Foi ouvido no Ministério Público e apresentou uma terceira versão, né? De que teria sido ameaçado, né? Para poder, teria sido ameaçado no presídio para, em juízo, mentir, né? Dizer que não era verdade. Aí ele foi ouvido novamente, pela quarta vez. Aí ele apresentou uma quarta versão. Aí nessa quarta versão ele falou que teve conhecimento do suposto envolvimento do Iago, né? E do Caio, né, que foi o outro acusado, que teria sido os executores do crime, porque ele viu num grupo de WhatsApp do bairro da Guanabara, teria visto e as pessoas teriam comentado isso. Só isso. É a prova que tem contra o Iago. Então eu entendo que essa prova aí é muito frágil, muito frágil. Onde está esse grupo de WhatsApp? Quem foi que falou isso nesse grupo de WhatsApp? Ninguém foi ouvido. É uma testemunha que não tem credibilidade nenhuma credibilidade. Então eu não posso dar crédito a um depoimento desse. Não posso dar crédito. Inclusive, vários outros processos aqui de júri, no ano passado, nós fizemos aqui, e é a mesma situação, foram todos baseados no depoimento do Alan Lobo. Só isso. Não tinha prova nenhuma. Então fica muito difícil sustentar uma acusação, uma condenação por tentativa de homicídio. E também aqui tem outro detalhe. Vocês vão julgar hoje aqui 2 crimes. Vocês vão julgar tentativa de homicídio e vocês vão julgar o crime de organização criminosa, de facção criminosa. São 2 crimes que vocês vão julgar. Então nós entendemos que não tem elementos suficientes aí. Nem para essa tentativa de homicídio e nem para organização criminosa. Não tem elementos suficientes. Não tem elementos suficientes. Se o Iago teve alguma participação nesse crime aqui, ou algum envolvimento com facção criminosa, esse processo não tem prova suficiente disso. Não tem. Não tem. Porque foi baseado só nesse depoimento do Alan. Não tem nenhuma interceptação telefônica. As testemunhas que foram ouvidas, né? O policial sobrevivente, ele declarou, né, no depoimento dele, em juízo, que ele não conseguiu ver quem atirou nele. Não teve como. No máximo, parece que ele teria reconhecido também o Caio, né, que a dona Olga veio aqui, né, e prestou esse depoimento, o mesmo depoimento. Que o Caio seria um dos vizinhos dele, né, e a namorada do Caio estava também buscando informações sobre a rotina do policial. Então ela só mencionou, e o policial Jamison também só mencionou o nome do Caio. Então em momento algum, ou seja, nenhuma testemunha reconheceu o Iago. Também não foi juntada nenhuma gravação, nenhuma filmagem que tenha aparecido ele nesse crime. Então, o papel do Ministério Público é esse, é fazer justiça. Não é pedir a condenação de alguém só por pedir. Tem que ter provas suficientes, porque amanhã pode ser um de Deus o livre, né? Um de vocês pode estar no banco de réus também. Você vai querer ser condenado por uma testemunha que, por ouvir dizer, ou por uma testemunha que não tem credibilidade. Então, é um caso que a gente tem que pensar, né? O dia de amanhã, né? A gente não sabe, né? Porque isso não é justiça. Justiça é ter provas suficientes. Tem prova suficiente? Tem testemunha que viu a pessoa atirando na outra? Tem vídeos?
tem gravações telefônicas, tem conversas de WhatsApp, provando realmente, aí já é uma outra história. É uma outra história. Agora não tem, então fica muito difícil. E também você sustentar uma condenação só com base no depoimento de uma testemunha que não tem credibilidade nenhuma. Como foi o caso aí desse Alan Lobo. Inclusive ele foi intimado para vir hoje aqui e não compareceu. Ele foi intimado para vir aqui hoje. Então, não resta outra alternativa ao Ministério Público que não pedir a absolvição, né, do acusado, né, Iago. Vai ter a fase, né, da quesitação, onde a doutora vai ler os quesitos, né, para vocês. Então, como são dois crimes, né, a tentativa de homicídio e a organização criminosa, então vai ser duas séries de quesito. Então nós vamos pedir que, em relação à tentativa de homicídio, né, vai ter o quesito da materialidade. Bom, aí foi provado, realmente, tem um laudo nos autos que constata que o Jamison foi atingido por disparo de arma de fogo. Então a materialidade da tentativa de homicídio está presente. Agora, o outro quesito, a autoria, nós entendemos que não está presente. Aí, em relação ao crime de organização criminosa, aí nós vamos pedir para vocês não reconhecerem nem a materialidade nem a autoria, porque nós entendemos que não teve prova suficiente aí nos autos que indique que o Iago fizesse parte de alguma facção criminosa. Tá certo? Então, esse é o posicionamento hoje do Ministério Público. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Simone do Socorro Figueiredo Gomes e Juliana Borges Nunes, para que formulem a defesa do acusado Iago Alho dos Santos, no espaço de tempo de 1h30. Excelências, agora são 11h07. Bom dia a todos e a todas novamente. Vou ser bem breve na minha fala. Eu gostaria primeiramente de agradecer à excelentíssima senhora doutora juíza presidente do Tribunal do Júri, doutora Fabiola Urbinati Maroja, ao doutor representante do Ministério Público, doutor Márcio. Cumprimento também, com o devido respeito, os nobres servidores da Justiça que abrilhantam esta sessão, os policiais militares, penais, aqui presentes, bem como os senhores e senhoras juradas, cidadãos convocados para o exercício da mais elevada função democrática do Poder Judiciário, que é julgar ou semelhante. Dirijo ainda uma saudação especial à família do réu, que acompanha este julgamento com uma expectativa enorme, com respeito e confiança na justiça brasileira. Que esta sessão transcorra sob a égide da legalidade, da serenidade e do compromisso com a verdade real. Agora vamos à nossa tese defensiva. A presente tese tem por finalidade demonstrar de forma clara, objetiva e juridicamente fundamentada a total inexistência de prova segura quanto à autoria delitiva imputada ao acusado Iago Alho dos Santos. Razão pela qual deve o Conselho de Sentença reconhecer a negativa de autoria e absolver o réu nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal Brasileiro. A acusação sustenta que o réu teria transcorrido para a tentativa de homicídio de Jamilson, isso na denúncia. Contudo, a análise minuciosa da denúncia, da sentença de pronúncia e, sobretudo, do conjunto probatório colidido no inquérito policial revela que não existe lastro nenhum probatório mínimo de forma firme e coerente que autorize o decreto condenatório contra o réu aqui presente. Existem provas frágeis, já que a prova dos autos não ultrapassa o campo da suspeita, apenas baseada essencialmente em relatos indiretos do ouvir dizer, ouvir falar. Contradições no depoimento de testemunhas, ausência de reconhecimento formal do acusado como autor dos disparos que foram efetuados contra a vítima. Nenhuma testemunha presencial afirmou de modo categórico e seguro que Iago Alho dos Santos tenha efetuado os disparos contra a vítima ou participado da execução do crime. Ao revés, os depoimentos colhidos são marcados por incertezas, versões conflitantes e ausência de percepção direta dos fatos aqui colocados. Não existe prova técnica formal, o inquérito não produziu exame residográfico que vincule o réu ao disparo da arma de fogo, a apreensão da arma relacionada diretamente ao acusado,
imagens, registros telefônicos ou qualquer outro elemento que comprove a participação do réu na dinâmica criminosa aqui colocada. A imputação feita ao acusado se sustenta única e exclusivamente em presunções, o que é absolutamente incompatível com o rigor probatório do sistema judiciário brasileiro, exigido no tribunal do júri, onde se decide sobre o bem jurídico mais valioso de um ser humano, que é a sua liberdade. A pronúncia também não se confunde com a culpa do réu. É imprescindível lembrarmos aos senhores jurados que a sentença de pronúncia não representa juízo de certeza da autoria por parte do mesmo, mas apenas de admissibilidade da acusação feita ao mesmo para que ele possa vir ao tribunal do júri. O próprio ordenamento jurídico admite que alguém seja pronunciado mesmo na presença de dúvida, para que o tribunal do júri, ou seja, vocês, possam analisar o mérito da questão e do caso. Todavia, no julgamento em plenário, a dúvida não autoriza a condenação. Ao contrário, impõe a absolvição conforme o princípio constitucional do indúbio pro réu, como foi colocado pelo doutor promotor de justiça, que, na dúvida, ele pediria a absolvição do réu Iago Alho. O princípio do indúbio pro réu, diante da inexistência de prova segura, direta e coerente acerca da autoria, qualquer decisão condenatória estaria apenas baseada em conjecturas. O Conselho de Sentença deve decidir com base na certeza moral da culpa e não em meras probabilidades, onde a dúvida razoável, a absolvição é a medida da justiça. Conclusão, diante disso, a defesa vem corroborar com o pedido do doutor promotor de justiça para que o réu Iago Alho dos Santos seja absolvido. Esses são os termos da defesa. Excelência, já finalizei. Quer falar aí? De pé, por favor, para a leitura da sentença. Bem, processo número 080-4546-51-2021-814-0006. Autor, Ministério Público do Estado do Pará, réu Iago Alho dos Santos. Vistos, etc. Adoto como relatório que consta na sentença de pronúncia. Na sessão de julgamento, os senhores jurados reconheceram, por maioria de votos, que o réu Iago Alho dos Santos, qualificado nos autos, não deve ser condenado pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Jamilson Ferreira Carreira, absolvendo-o da imputação do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 4 e 7, cumulado com o artigo 14, inciso 2, e artigo 29 do Código Penal, cumulado ainda com o artigo 1º, 2º e parágrafos 2º e 3º da Lei 12.850 de 2013. Ante o exposto, absolvo Iago Alho dos Santos, qualificado nos autos, dos fatos narrados na denúncia, tipificados no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 4, 7, acumulado com o artigo 14, 2 e 29 do Código Penal e artigos 1º, 2º, parágrafo 2º e 3º da Lei 12.850 de 2013. Em face de tal deliberação do Conselho de Sentença, revogo a prisão cautelar imposta e determino a expedição de alvará de soltura, atualizando-se o BNMP. Ficam desde já intimados o Ministério Público, o réu e a defesa. Transitada em julgada a sentença para acusação, réu e defesa, e não havendo bens pendentes de destinação, determino o arquivamento dos autos, observadas as anotações e baixas necessárias. Ananideu, a 9 de fevereiro de 2026, Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, juíza de direito, presidente do Tribunal do Júri.